isso, we're going to have a word of prayer before we start our service. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we rejoice this morning to be in this house to give you the praise and the honor that you deserve. Querido Pai, nós nos alegramos esta manhã de podermos estar aqui na tua casa para te dar a honra e a glória que tu mereces. There's none like you. Não há ninguém como tu. There's none with power and majesty as you are. Não há ninguém com o poder e a majestade como tu tens. There's no one that is holy and perfect as you are. Não há ninguém santo e perfeito como tu. There's no one that has a love beyond understanding. Não há ninguém que tenha um amor que sobrepassa todo o entendimento. We thank you for your mercy, Nós te agradecemos pela tua misericórdia, for your faithfulness. pela tua fidelidade We thank you, the Lord, that you are the true God. e te agradecemos porque tu és o verdadeiro Deus. And this morning, Lord, we want to thank you for all the blessings we have received through your Son, Jesus Christ. E esta manhã, Pai, queremos agradecer por todas as bênçãos que temos recebido através do teu Filho. We commit into your care those among us who are sick, Entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que estão doentes. bring healing to their bodies and to their minds. Traz a cura aos seus corpos e às suas mentes. And help each one of them to trust in you, for you are the one who has the promise, I will never leave you nor forsake you. E ajuda cada um a confiar em ti, porque tu prometes: nunca te deixarei nem te desampararei. Heavenly Father, we ask today that you help those who are teaching in this church. Give them the wisdom to be able to teach your word. Pai, dá sabedoria àqueles que vão ensinar a tua palavra hoje aqui. And help us to exalt your name. E ajuda-nos a exaltar o teu nome. We ask this in the name of Jesus. Amen. Em nome de Jesus. Amém. Sing a new song.
revelation downstairs. And what is the thing that we're going to be doing most while we're there with Jesus? Singing these songs, praising, worshiping, right? Nós estamos a estudar o livro do Apocalipse lá na escola dominical. O que é que nós vamos estar fazendo mais lá quando estivermos com Jesus e com Deus? É cantando estas músicas, adorando, colocando as nossas coroas aos pés de Jesus, right? Amen. Posso ver. Ora, vamos então prosseguir. Antes de levantar as ofertas, como habitualmente, vou fazer uma oração para ela e depois o irmão Mário vai levantar as ofertas. Pai, tão doce Pai, que eu te agradecer por podemos estar aqui, Senhor,
queremos agradecer porque podemos dar do nosso coração aquilo pouco que temos para que possa ajudar na tua obra, Senhor. Abençoa estas ofertas, que são sempre bem-vindas, braços abertos, para que possam contribuir para a tua obra e para chamar mais a ti, Senhor, para a salvação. Em nome da tua irmã, que te peço e agradeço. Amém. Portanto, vamos colocar de pé para continuar a louvar ao Senhor, desta feita com o hino no serviço do meu reino. Ora, vamos pedir à irmã Margarida para ler a leitura bíblica de Jeremias 18, 1 a 12, e depois voltaremos a cantar outro hino antes de nos trazer a mensagem. Bom dia, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e um projeto e um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém. Amém.
diz o Senhor: vai, compre uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões e dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E diz: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-se-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conhecerem, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encherem este lugar de sangue de inocentes, edificarem os altares de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem pensei pela minha mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale do Filho de Rinom, mas o Vale da Matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porém, esta cidade, por enquanto, é objeto de assóbios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Fá-los-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais fazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e a todo o exército dos céus que oferecerem libações a outros deuses. Voltou depois Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor, a profetizar, e pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as vilas todo o mal que pronunciarei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Amém. Bom dia, irmãos, mais uma vez. É bom dia ainda. Bom dia a todos os que vão estar mais tarde a ver-nos através da internet, que a mensagem sirva de bênção para cada um de vós. E nós então lemos dois capítulos de Jeremias, o capítulo 18 e o capítulo 19. E a gente lê aqui que Deus mandou o profeta Jeremias fazer uma visita à casa do oleiro, e quando eu estava a preparar este estudo eu lembrei-me
lá na terceira, quando eu estava a crescer, eu gostava muito de ir me pôr à porta do oleiro, porque nós tínhamos um oleiro bem perto da minha casa e eu ficava fascinado a ver como é que aquele homem pegava naquele barro, né? Punha ali em cima e fazia aquelas coisas maravilhosas com as mãos dele, né? Não tinha nada, não tinha um modelo ali ao lado. Ele transformava aquele barro feio, um quadro de barro, em coisas lindas, né? Que minha mãe usava bastante, aquelas vasilhas para cozinhar, para cozer pão e essas coisas todas eram usadas nesse tempo ainda. Hoje não se usa muito, mas ainda se usa, né? Mas não tanto como naquele tempo. E quando eu estava a preparar esta mensagem, eu me lembrei desse tempo e como eu ficava ali, às vezes horas ali, e às vezes ele me chamava e eu ia lá dentro e ele mandava-me fazer coisas, pôr aqueles barros que estavam feitos já, pôr em cima das prateleiras, e eu ficava muito feliz que estava ali a ajudar, né? Por isso eu me lembrei disso e agora que a gente aplica essas coisas à nossa vida espiritual e do jeito e quem Deus é, né? Mais eu compreendo o que era feito ali naquele oleiro que ele fazia e com certeza que ele nem sequer se apercebia dessas coisas espirituais, né? Mas só a habilidade dele, das mãos dele, me fazia estar ali bastantes horas, né? Portanto, Deus aqui, a gente encontra Deus aqui mandando Jeremias a ir à casa do oleiro para observar aquilo que era feito ali, né? E no capítulo 18 a gente vê Jeremias a fazer isso, mas também no capítulo 19 que nós lemos, já não é um capítulo assim tão alegre, já é um capítulo mais pesado que e fala sobre o julgamento de Deus, né? E a gente não vou entrar no capítulo 19 tanto como no capítulo 18, mas lemos só para que a gente tenha uma ideia que ao invés daquilo que as pessoas dizem, que Deus é só amor, Deus também é justo, né? E a justiça dele vai ser feita tal como foi feita naquele tempo, porque aqui era um aviso, right, ao povo de Israel que julgamento viria em breve para eles e julgamento está vindo em breve para nós, né? A gente está à porta desse dia, né? Cada vez a gente vê as coisas acontecendo mais para isso, né? Portanto, há um tempo de graça que Deus nos transforma, nos molda, nos parte e nos torna a fazer, mas vai chegar um tempo que não vai acontecer mais isso e o julgamento vai vir, e isso é simbolizado aqui pelo quebrar daquele vaso que Deus manda Jeremias fazer no capítulo 19, né? Portanto, quando eu estava a preparar vocês têm aí nos boletins, tem uma fotografia aí, não tem? Aí as mãos, que o pastor fez muito bem isso, né? Porque eu fiquei contente, porque eu estava a ver se encontrava uma fotografia que era para pôr aqui, que era para vocês terem uma ideia, antigamente, como é que era aparatos do oleiro fazer essas vasilhas, né? Mas o pastor pôs aí já uma foto aí que a gente pode assimilar bem o que é que se passava, né? E então a gente aqui, eu queria esta manhã analisar alguns componentes ou algumas partes dessa máquina que antigamente era feita de madeira, right? E havia uma roda grande em baixo, havia uma haste e em cima havia uma roda mais pequena onde o oleiro punha aquele quadro de barro feio, né? E ele fazia coisas maravilhosas, né? E ele com o pé, ainda me lembro de ver ele com o pé aqui andando e aquela roda ia andando, né? E a gente aqui
eu tentei assimilar a algumas coisas, né, com a ajuda também de outras fontes onde eu estudei, estive a estudar, né, e aqui, embora o mundo pense que o mundo hoje em dia pensam que não há Deus e não prestam atenção a Deus, o mundo pensa que eles são o oleiro e não são o barro, né? Mas nós somos o barro e Deus é o oleiro, né? Só pelo poder dele, pela sabedoria dele, é que a gente somos transformados e moldados àquilo que Deus quer que a gente seja, né? Portanto, a primeira coisa que a gente vê na casa de um oleiro é o homem. O homem está ali trabalhando o barro, né? Deus é o oleiro, né? Temos que saber isso. Portanto, há uma pessoa ali. As nossas vidas não estão nas mãos de uma força invisível, como o mundo diz que há uma força. No mundo hoje ninguém quer falar em Deus, eles dizem que é uma força. Existe uma força maior do que nós. É uma força exterior, há uma força interior. É só força. A palavra é só força, né? Eles recusam-se a chamar essa força Deus. Né? E isso aí mostra o orgulho do homem. Né? Porque o homem de facto pensa que ele é o oleiro, ele não é o barro. O homem não quer ser barro. Né? Mas nós somos barro, somos feitos de barro. Né? O que é barro? Barro é a água com o que? Terra. Deus criou o homem da terra. Né? Right? Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Essa pessoa que a gente vê ali, simbolizando aqui neste caso Deus, né? Essa pessoa é Deus. Deus Todo-Poderoso. Ele é o oleiro. Ele é aquele que traz daquela roda, que ele movimenta à sua vontade. Right? Deus não é só o Criador, Ele é também o nosso Pai. Right? E Ele tem uma preocupação pessoal, right? Pelas nossas vidas. Right? Nada que nós somos é por acaso. É Deus que faz isso. Né? Portanto, Ele é o oleiro. A gente vai ler Isaías 64. Vamos lá para Isaías 64 e eu vou ver se eu acho isso depressa. Para não levar muito tempo. 64 e o versículo 8. E diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Isaías aqui soube muito bem a definir quem Deus era e quem nós somos. Né? Tu és o oleiro, nós somos o barro, obra das Tuas mãos. Né? Quanto mais depressa a gente souber e aprender isso, muito melhor as coisas vão correr na nossa vida. Right? O que é que a gente vê tão bem nesse shop ou nessa casa do oleiro? Nós vemos poder. Right? O barro não se pode moldar a si próprio. O barro, se a gente pegar um quadro de barro e puser lá em cima daquela roda, o barro vai ficar ali por 50, 60 anos se ninguém pegar nele e fizer alguma coisa. O barro não tem força por si próprio. Né? Ele precisa de ser moldado e alguém tem que fazer isso. E no nosso caso, espiritualmente falando, Deus é o oleiro e Ele é que nos molda, transforma, muda. É Ele que faz isso. Nós não podemos fazer nada. Nada. Há pessoas que dizem: eu aceitei Cristo, tu não aceitaste nada. Deus fez com que isso acontecesse. Salvação vem de Deus completa. A gente não tem nada a ver com isso. Vem de Deus. E assim, a nossa transformação e nós sendo moldados, é só Deus que tem o poder para fazer isso. Right? É o poder de Deus. Só Deus tem o poder de guiar as nossas vidas. Right? E Ele faz isso bem claro quando a gente acabou de ler agora no capítulo 18, de 6 a 10, Ele fala isso, né? O que é que Ele diz aqui no 18, de 6 a 10, diz assim:
não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Right? Tal como viste o oleiro a fazer aquilo, não poderei eu, mas eu posso. Right? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Tal qual o que viste ali o oleiro a fazer, vocês são do mesmo jeito na minha mão. Né? Ó casa de Israel, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me. Right? Deus aqui está dizendo que se houver arrependimento, se o barro, aquele barro que não se dá a Deus, que não está pronto para ser moldado, right? Se Ele se arrepender, que somos nós, Ele vai nos refazer, right? Ele vai fazer uma obra nova, Ele vai quebrar aquele vaso que não servia para nada e Ele vai fazer uma coisa nova. Deus tem o poder para fazer isso. Se a coisa não vai bem, Ele quebra e Ele torna a fazer até a gente chegar a um ponto que é agradável aos olhos dele. Right? E isso aqui é no capítulo 18, porque no capítulo 19 já não vai acontecer isso. O capítulo 19 é para julgamento. Né? Isto aqui é enquanto a gente vive nesta era da graça. Right? Deus está sempre nos quebrando, nos transformando, fazendo sempre um vaso novo. Right? Como a gente cantou, né? Portanto, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu arrependerei do mal que pensava fazer. E esta palavra aqui, arrepender, Deus não se arrepende de nada. Deus não faz erros. Isto aqui é para que a gente compreenda melhor, né? É uma linguagem usada humanamente para que a gente compreenda. Deus não se arrepende de nada. Tudo o que Deus faz é bem feito. Né? A gente é que se arrepende porque a gente falha muitas vezes, né? Deus não se arrepende de nada, mas o que Ele está a dizer, Ele disse, eu vou retirar o que eu ia fazer a eles e eu vou transformá-los mais uma vez, fazer um vaso novo. E é o que Deus faz connosco. A gente falha durante a nossa vida, mas Deus está ali fazendo-nos de novo mais uma vez. Right? O 9 diz assim, no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha feito, que tinha dito, lhe faria. Right? Portanto, Deus vai agir conforme a nossa reação. Né? Nós somos o barro. Né? Um barro bom entrega-se às mãos do oleiro. Right? Quando o barro não é bom, de qualidade boa, que seja maleável e que seja... O que é que o oleiro faz? Pega nele e põe de lado, não é? Right? Portanto, nós temos como cristãos se entregar nas mãos do oleiro que é Deus, para Ele fazer de nós aquilo que Ele quer que seja feito, para alcançar os objetivos dele, não os nossos. Right? Só o barro não pode se moldar a si próprio. Outra coisa que a gente vê também na oficina de um oleiro, há um plano, né? O oleiro não pega simplesmente num quadro de barro, atira para ali. Ele tem um plano na sua mente. Ele já tem um trabalho que ele quer fazer daquele barro, né? Quanto mais Deus. Deus tem um plano para nós, né? Deus sabe o que é que Ele precisa fazer em nós para que a gente alcance as coisas que Ele quer que a gente faça. Né? Portanto, Ele vê o produto já acabado. Né? A gente outro dia estava falando aqui a respeito desta obra e o pastor disse assim, a gente e o irmão Domingos também disse, a coisa importante de uma pessoa que está à frente de uma obra é ter a habilidade de ver aquela obra já feita. Embora os outros de roda não consigam ver os detalhes todos, mas o obreiro, aquele que vai fazer a obra,
já tem aqui aquela foto na sua mente, né? E Deus é assim. Deus sabe muito bem o que tem que fazer com qualquer um de nós, né? Ele tem um plano, né? Ele está moldando esse barro que somos nós de acordo com o plano que Ele tem para nós. E que bom seria se a gente pudesse ver essa obra já feita. O problema é que a gente não vê essa obra já feita. Mas lá em 1 Coríntios, olha o que 1 Coríntios diz aqui. 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sim? Deus já tem o plano dele feito com cada um de nós. A gente é que não vê isso. O homem não consegue ver isso ainda, né? Mas Deus já tem o plano que Ele tem para cada um de nós e já está feito isso, né? Outra coisa que a gente vê também numa oficina de um oleiro é a paciência. A gente vê a paciência que aquele homem tem. Quando ele está ali com as mãos endireitando, fazendo aquilo que ele quer, um lado fica mais assim, e ele com paciência vai puxando o barro para o lado onde ele quer até a obra sair bem feita. É paciência. E Deus é paciente. Right? Obrigado a Deus por ser paciente como Ele foi comigo. Levou tantos anos a eu entender as coisas de Deus. Só com 42 anos é que eu fui salvo. Através do Espírito Santo. Tantas pessoas me falaram. Meus irmãos, a minha família. Toda a gente. E eu não queria. Eu não. Faziam-me levá-los lá para cima para a casa de campo que eu tinha. Vamos ter um grupo com os homens. Mas os homens eram todos crentes. Right? Mas o meu irmão arranjava essas desculpas para irem lá para que eu pudesse ouvir o Evangelho. E eu fui ouvindo, até que um dia, no carro, ouvi uma mensagem do Charles Stanley e entreguei a minha vida a Deus dentro do meu carro. Right? You know? Mas tudo foi preparado por Deus. Né? Só Ele também às vezes usa as mãos de outras pessoas para ajudar a moldar-nos. Né? Por exemplo, como professores, pastores, pai e mãe. Né? E nós devemos ajudar uns aos outros, né? A ser moldados naquilo que Deus quer que a gente seja. Estamos aqui para isso. Right? Ajudar uns aos outros. Né? A moldar uns aos outros. E outra coisa é que leva tempo para fazer uma boa obra. Não é, irmão Domingos? Leva tempo. Não se pode fazer de um dia para o outro, né? Olha isso, teve que levar tempo. Né? Right? Leva tempo. Se a coisa é para ficar bem feita, leva tempo. Né? E Deus é paciente para isso. Né? A gente falha, mas Ele nos pega de novo, endireita de novo, porque Ele já tem um plano para cada um de nós. E o plano já está feito. A gente é que não vê. Right? O problema é esse. Leva tempo a fazer uma boa obra, mas Deus não tem pressa. Right? Só, mais uma vez, nós somos o barro. Né? Aqui, com certeza que a mensagem de Jeremias, neste tempo, aqui, que é representada pelo barro, o barro representa o povo de Judá, né? Mas também não é errado a gente aplicar esta mensagem às nossas vidas hoje. Porque a palavra de Deus é eficaz a qualquer tempo. Serve para qualquer tempo. Serviu para lá, serviu durante a história toda até hoje e continua a servir para nós. Right? A palavra de Deus não tem fim, né? Ela serve a todo o tempo. Todo o tempo. A gente hoje estamos abrindo as televisões e estamos vendo a palavra de Deus ali, clara. Um livro que eles dizem que já não deve estar em existência porque é velho, porque já tem quantos mil anos e tal, mas as notícias que tem neste livro é o que está a acontecer hoje. Right? Só todo o ser humano é feito de barro. Barro
é uma mistura de água e terra, né? Nós somos o que? Pó. O Salmo 103, 14. Salmo 103, 14. O que é que diz aqui? Salmo 103, 14. Diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura. Quem é que conhece a nossa estrutura? Deus. Right? Lembra-se de que somos pó. Nós somos pó. Right? E o 15 até diz assim: porque o homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Right? Estamos aqui hoje, vamos amanhã, né? Somos pó. Estamos nas mãos dele. E Deus conhece a nossa estrutura, porquê? Porque Ele nos criou. Mas a água do Espírito que Deus dá é vida, é a nossa vida, através da fé em Cristo. O barro não tem valor em si próprio, mas pode vir a ser uma coisa maravilhosa nas mãos do oleiro, que é Deus, que tem um propósito para cada um de nós. Right? Ninguém pode calcular o tremendo potencial de uma vida individual. A gente às vezes olha para uma pessoa e diz: essa pessoa nunca vai chegar a ser nada. Nós não podemos dizer isso, porque Deus sabe o que é que aquela pessoa vai ser. Ele já sabe. Right? A melhor qualidade de barro, o barro com a melhor qualidade, é aquele que se entrega ao oleiro. Né? Esse é o barro bom. Right? O oleiro gosta desse barro. Por isso eles escolhem, há várias qualidades de barro. Lá nos Açores, o barro de Santa Maria é considerado o melhor barro que tem. Né? Porque eles dizem que é um barro que o oleiro pega naquilo e faz quase aquilo que ele quer. Há outro barro, por exemplo, da Terceira, já é mais duro. Já é mais duro da cabeça, né? O oleiro tenta trabalhar com ele, mas já não sai tão bem, né? Portanto, um barro de boa qualidade tem que se entregar às mãos do oleiro. Será que a gente estamos se entregando a Deus? Será que a gente está entregando o nosso barro para que Deus nos molde e transforme da maneira que Ele quer que nós sejamos? Né? É coisas que a gente tem que analisar e ver na nossa vida. Né? Não há cristãos que são feitos por si próprios. Ninguém é cristão por si próprio. O trabalho é de Deus. Right? O trabalho é de Deus, do princípio ao fim. Right? E quando a gente diz que o barro, right, não pode fazer nada por si próprio, isto não está a dizer que a gente não tenha um lugar no plano de Deus que nós temos. É por isso que Deus quer modificar a gente, para que a gente possa ser usados para o seu plano. Né? Right? Deus usa pessoas. Right? Há pessoas que olham para a vida de uma pessoa: o plano era assim assado e agora anda pregando a palavra, anda ensinando. Eles esquecem-se que quando a gente aceita Cristo, somos novas criaturas. Right? E Deus quer nos usar, e Deus já trabalhou nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa ser usado no trabalho dele. Right? Ninguém pode estar julgando ninguém. E eu também dei uma olhada lá naquela roda, né? A roda aqui significa a vida, né? Deus tem a vida de cada um de nós nas suas mãos. Right? Ele é que está, antigamente era com o pé, né? Ele é que está fazendo essa roda andar, né? Uns vivem mais tempo, outros vivem menos tempo, né? Mas todo aquele que é crente está sendo transformado e moldado para a semelhança de Jesus Cristo. Right? Portanto, esta roda é empurrada, né, pelo oleiro, né? E é ele que controla a velocidade. Right?
Portanto, as nossas vidas não são controladas por acaso. Não há sorte na vida do crente, porque é Deus que toma conta da nossa vida. Não há sorte. Eu tive a sorte de... Não, com a gente não há sorte. Right? É Deus que faz com que as coisas aconteçam. Deus é paciente. Olha o que Deus fez na vida de José, levando-o para o Egito, né? Para que José aprendesse a ser um líder. Né? Como eu disse no culto de manhã, José era um menino muito mimado. Né? Jacó fez-lhe um casaco muito bonito. Os outros irmãos, se calhar, não tinham casaco nenhum. Por isso a gente vê aquela briga cá entre Jacó e os irmãos. Right? Os irmãos ficaram ciumentos. Right? Favoritismo que não deve haver numa família. Right? Deus levou José. José aprendeu, José foi preso, José sofreu. Mas José foi aquele que livrou a sua família de fome e de muitas outras coisas. Right? Deus já sabia tudo isso, né? Right? A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele sabe tudo. Right? A gente às vezes pode até pensar nas circunstâncias da nossa vida, né? E que Deus até pode, muita gente até pode pensar, e pensam, há alguns, que Deus não está sendo justo para connosco, dando-nos as coisas que a gente passa, as tribulações da vida. Mas Romanos 8, 28, o que é que diz? Que tudo trabalha para o bem, isto é as minhas palavras, tudo trabalha para o bem daqueles que amam Deus. Right? Ele faz todas as coisas trabalharem para o bem daqueles que o amam. Né? Mesmo as coisas que a gente às vezes não gosta. Né? Ele está trabalhando, moldando as nossas vidas, tirando aquilo que não deve estar na nossa vida, para que a gente possa ser aproveitados por Ele. Né? Se o oleiro pegar num quadro de barro e o puser fora do centro daquela roda de cima, nada vai dar certo, porque aquilo vai andar assim, né? Nós temos que andar no centro daquela roda. E o centro daquela roda para cada um de nós é Jesus Cristo. Right? A nossa vida tem que estar centrada em Jesus Cristo. A gente tem que estar debaixo do prumo de Jesus Cristo. Quando a gente fica desalinhados, as coisas já não estão correndo bem. Né? E eu sinto isso na minha própria vida. Quando eu me desalinho um pouco fora do prumo, as coisas já não correm bem. Right? Nós temos que saber isso. Mais uma coisa que está aqui, que o barro, a desobediência, é aquele barro que não se molda às mãos do oleiro e que teima a não ser feito ou transformado do jeito que o oleiro quer. E esse barro é rejeitado. Right? Mas aqui mostra, no capítulo 18, mostra que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele continua partindo daquele barro, fazendo de novo, até que Ele alcance aquilo que Ele quer de cada um de nós, né? E porquê é que o barro rejeita as mãos do oleiro? É porque o barro quer ter a sua maneira. O barro não quer obedecer. A obediência é a pior coisa que pode haver na vida de um crente, né? Nós temos que obedecer. Se a gente só pudesse ver o produto depois de já feito, as coisas seriam muito, muito melhor. Mas Deus também quer que a gente acredite pela fé, né? Pela fé, sem ver. Bem-aventurado aquele que acredita sem ver. Right? Temos que acreditar que a promessa que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, Deus promete ter um produto maravilhoso. Embora a gente não veja isso ainda, mas Deus já sabe quem nós somos. Right? E Ele já vê isso tudo feito. Estamos quase no fim. Outra coisa que
que Jeremias não fala aqui nesta passagem, mas eu via lá, né? É o forno onde estas peças de barro vão. Né? Essas peças de barro, se tivessem feitas e deixadas de ficar lá, lindas como elas são, mas se elas não entrarem no forno, elas não vão servir para nada. Não vão servir para nada. Vão estar sempre molinhas, né? Sempre molinhas. O que faz elas fortes e resistentes é o lume, é o fogo. E para nós, simbolicamente, o que é que isso quer dizer? Que é através das nossas provações aqui na Terra, nas coisas que Deus vai mandando para que a gente fique fortes, fortalecidos na nossa fé, é através das tribulações, através das coisas da nossa vida que a gente vai saindo cada vez mais fortes. Por isso Deus manda essas coisas para nós, né? Right? E muita gente não gosta, né? A gente não gosta. Quando Deus está nos levando por um teste, por uma provação, a gente às vezes questiona Deus. Porque é que isso não está a acontecer? Eu faço isso para ti, eu faço aquilo, estou sempre pronto a ajudar. Mas Deus sabe o que é que a gente precisa na nossa vida para alcançar o objetivo que Ele quer. Right? E muitas vezes não sempre, é através de tribulações, é através das fornalhas, right? Tal e qual como foi os amigos de Daniel, né? Foram metidos ali naquele forno, né? Aumentado, o calor foi aumentado não sei quantas vezes mais, 7 vezes mais. Anyway, mas foi aumentado, e quando o rei olhou para dentro, quem é que estava lá dentro? Mas havia mais um lá andando lá. Quem era? Jesus Cristo estava ali, né? Deus não nos mete nas fornalhas e abandona-nos. Ele está connosco. Ele vai passar pela fornalha connosco, right? E a gente vai sair do outro lado muito mais fortes, right? Com muito mais fé, prontos para fazer aquilo que Deus quer, right? Estamos quase a acabar. Bom, isto é o que Deus faz aqui através, neste contraste do oleiro com este homem que Deus manda o profeta ir à oficina dele para ver aquilo, para mostrar o caráter de Deus ao profeta, a dizer que ele é soberano. Deus é soberano. Deus parte, faz, refaz, tudo aquilo que é. E o povo tem um problema com isso, não é? Mas é porque não é fair fazer isso, não é fazer aquilo. Deus faz o que quer. Ele é soberano, não é? O capítulo 19 então nos mostra pinta uma figura diferente, né? Aqui Jeremias é mandado ir ao vale do filho de Rinom, que é um lugar que os judeus adoravam a ídolos. Lá nesse sítio chegaram ao ponto até de sacrificar os próprios filhos aos deuses pagãos. Can you imagine? Vocês podem imaginar o povo de Deus fazendo isso? Right? Quão fácil é para cair nessas coisas? E esse lugar foi amaldiçoado, e esse lugar foi usado para queimar coisas que não eram restos de porcarias, toda a porcaria. Aquilo era uma fogueira, uma permanente fogueira lá naquele lugar. Ali é que se queimavam o resto dos corpos de pessoas que eram mortas por roubo ou por assassino, eram atiradas ali. Os garbage lá da cidade eram queimadas lá. Jesus Cristo faz referência a este lugar, chamando que o inferno era como isto, e o nome que foi dado, que é Gehenna, é uma palavra grega traduzida, quer dizer inferno, né? Vai haver um julgamento, né? E esse julgamento está próximo a vir até nós. Vai haver um dia que a graça e a misericórdia de Deus vão cessar,
right? E o julgamento dele vai vir. Mas mesmo dentro desse julgamento vai haver misericórdia, right? E não, muitos vão ser salvos nessa época mesmo, right? Se nós somos cheios de nós próprios, nós nunca podemos ser cheios do Espírito Santo. Para a gente ser cheios do Espírito Santo, a gente tem que nos esvaziar de nós próprios para que o Espírito Santo possa nos encher cada vez mais. Quanto mais a gente se livra do eu, mais o Espírito Santo nos enche. Right? Às vezes há pessoas que dizem, eu tenho o Espírito Santo. Mas o oposto disso é, será que o Espírito Santo te tem a ti? Right? You know. Ok, vou só dar uma conclusão rápida para a gente perceber bem o que é que aconteceu aqui nesses dois capítulos. O capítulo 18 e 19 de Jeremias são, primeiramente, está falando do julgamento que Deus está prometendo ao povo que vai acontecer por causa da desobediência deles, right? Por causa da idolatria deles. Right? A gente vê que no capítulo 18 Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia, mostra Deus formando as pessoas e transformando as vidas para que eles sigam Ele, mas já no capítulo 19, que a irmã leu, já é uma coisa muito mais pesada, que é o julgamento de Deus. Deus é amor e é gracioso e compassivo, mas Deus também é justo. A justiça de Deus, quem olha para a cruz pode ver o amor e a justiça de Deus. A justiça que houve sobre o pecado, que caiu toda em Cristo. A gente vê como é que Ele ficou, o estado que Ele ficou ali para pagar pelo pecado. A gente aí vê a justiça de Deus, mas a gente aí vê o amor de Deus, que Ele entrega o seu Filho para morrer por cada um de nós, para que a gente tenha vida eterna com Deus. Right? Portanto, temos aqui várias coisas que aqui a gente pode ver tão bem a soberania de Deus. Né? Deus é o oleiro divino, né? E Ele tem o poder de formar e reformar todas as nações. Right? É o que Deus está dizendo aqui para que Jeremias visse isso. Né? Mas há uma escolha. Nós também temos uma escolha. O povo de Israel naquele tempo tinha uma escolha. Se eles se arrependessem, o que é que Deus iria fazer? Deus ia retirar o juízo deles. Né? Deus está sempre pronto a perdoar. Sempre. Sempre pronto. Right? E a gente também vê esperança no arrependimento. Deus oferece sempre oportunidades de arrependimento, de mudança, demonstrando o desejo que Ele tinha para cada um se arrepender e para que Ele pudesse ser um Deus que os beneficiasse através das suas bênçãos. Aqui a gente vê Jeremias lamentando, porque Jeremias pregava esta palavra e o povo não ouvia. Assim é a igreja hoje, a gente prega ao povo. Ainda ontem estive num lugar que quando chega para falar de Deus, pronto, desaparece tudo. Mas graças a Deus tive a oportunidade de orar com uma pessoa lá que está doente e eu quero que a igreja ore por essa pessoa. O nome dele é Fábio. Ele é uma pessoa que é do continente e ele está aqui, tem 3 filhos, right? E ele está com câncer no fígado. Right? Um jovem com 30 e tal anos. Ok? Portanto, eu quero que vocês possam orar por ele, pelo Fábio, né? se lembrarem nas suas orações. Portanto, vai haver um julgamento para todo aquele barro que não se entregou nas mãos do oleiro, né? Também aqui mostra que a palavra de Deus está sendo cumprida, né? E a gente no capítulo 19 vê que já não há mais restauração, que o julgamento chegou, o dia chegou e o dia está chegando para todos nós, right? Ok? Portanto, temos que estar alerta, temos que entregar a nossa vida nas mãos do oleiro para que ele faça de nós
aquilo que Ele tem, o plano dele que Ele tem para cada um de nós. Right? Amém? Eu vou pedir ao pastor para vir. Agora vamos pôr de pé e vamos então cantar um hino. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai que está no céu, nós somos realmente o barro, Tu és o nosso oleiro. Ajuda-nos a ser humildes e ouvir a Tua voz e ser obediente à Tua palavra. Pedimos que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem até reunirmos aqui outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém.